Bom, pessoal, a aula de hoje eu vou deixar lá para vocês no trabalho. Estão me escutando bem? Eu tô, professor. Positivo, professor, positivo. Eu vou deixar lá para vocês esse documento aqui, só que está em inglês. Eu vou pedir para vocês fazerem um trabalho em cima desse documento. Esse documento, na realidade, como que é assim, a disciplina de 40 horas, eu vou dar uma pincelada, né? Em cima de alguns pontos mais importantes sobre o processamento de sinal aí. Não vai dar para ver tudo na aula de hoje, né? Mas daí eu vou mostrar alguns exemplos de processamento de sinal ali no MATLAB, alguma coisa para vocês hoje. E daí eu vou passar esse trabalho para vocês aqui, referente ao processamento de sinal, né? Principalmente processamento de sinais harmônicos, aí, a questão do sinal harmônico. Como é que a gente vai, por exemplo, do mínimo do tempo para a frequência, através da transformada rápida de Fourier, que é um algoritmo mais eficiente para fazer a transformada discreta de Fourier. Algumas coisas relacionadas aqui, por exemplo, também a questão de amostragem, né? A questão da teoria de amostragem. E também, alguma coisa relacionada ao envelope, técnica de envelope aqui, né? Que é você demodular o sinal aí através do transformado de Hilbert. A gente consegue fazer essa demodulação de sinal aqui. E eu tenho todas essas rotinas aqui desses processamentos de sinais implementadas aqui. Eu implementei hoje antes da aula essas, essas rotinas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas técnicas de processamento de sinal aí, que vocês podem estar utilizando no trabalho, né? Até vou pedir para vocês, na realidade, no trabalho, colocarem, né, os gráficos gerados por esses códigos lá, que vocês podem rodar, inclusive, no Octave. Eu acredito que as funções sejam válidas para uma quanto que para outra. Eu acho que tanto a forma de Hilbert ali, quanto a a FFT eu sei que é a mesma coisa, estou com mais uma de Hilbert, que é um envelope, né? Que vai demodular o sinal ali. Mas eu acredito que a função Hilbert, né, que a gente faz, ela é a mesma, né, no Octave. Bom, vamos falar um pouco, então, eu vou deixar esse trabalho lá para vocês, eu vou deixar esse arquivo lá, ainda não está lá ainda esse arquivo, mas eu vou deixar disponível para vocês lá, esse cara lá. Beleza? Então, vai ser o primeiro trabalho aí da disciplina aí, com uma nota com peso mais alto. Né? Esse trabalho pode fazer em dupla, pessoal. Né? Então, o que eu quero que vocês façam? Façam uma introdução, né, sobre processamento de sinal, análise de sinal. Eu quero que vocês explorem muito bem a ideia aqui, por exemplo, da série de Fourier. Acho que a série de Fourier hoje nós não dará muito tempo de trabalhar muito a série de Fourier, mas a série de Fourier nada mais é que um somatório de várias funções harmônicas para tentar predizer, por exemplo, né, uma função periódica. Ou seja, uma função que Professor, depende do só tempo. uma dúvida, você quer um formato de um relatório ou um artigo? Pode O que ser que é? no formato, pode ser no formato de relatório. Pode ser Relatório? no Ok. formato de relatório. Introdução, desenvolvimento, É, conclusão, isso? introdução, desenvolvimento, conclusão. Só que daí no desenvolvimento eu vou pedir que para vocês, na realidade, rodarem aqui os códigos que eu fiz aqui no MATLAB aqui, que são os mesmos, essas funções aqui, elas rodam perfeitamente também no Octave. Só que tá em inglês aqui, pessoal, que eu tenho essa mania agora de deixar todos os códigos em inglês, mas porque, como é que eu tô fazendo aí, eu faço o código, mando para um professor, mando para outro, e eu fiquei com essa ideia de tudo escrever em inglês agora. Mas é a mesma coisa. Então, tentem rodar esses códigos aí, e o texto é em inglês, é até bom para vocês treinarem o inglês, né? Porque que acontece? Essa parte de processamento de sinal, assim, mais focado em vibrações, é difícil a gente achar uma literatura, assim, em português, sabe? E essa aqui, na realidade, é o texto mais básico que eu vi sobre, sobre vibrações, né? Por exemplo, tem um livro aqui muito bom, eu vou compartilhar com vocês aqui, ó.
É que acontece? Como eu trabalho nessa área de vibrações, né? Geralmente eu coleto o sinal, né? Através de um analisador de vibração, né? Mas geralmente, como que eu faço um processamento de sinal, às vezes, é um pouco diferente do analisador, que era passar, às vezes, uns filtros passa-banda bem específicos, trocar ideias de janelamento, por exemplo, trocar de uma janela retangular para uma janela Honey, ou utilizar outras janelas Kaiser. Aí, geralmente, eu faço esse processamento de sinal no próprio MATLAB, né? Eu pego os dados, por exemplo, amostrados num TXT, e daí eu faço processamento de sinal no MATLAB, e geralmente eu não estou nem preocupado nem com as técnicas de processamento, mas eu estou mais preocupado com a ideia de identificação, que é uma relação entre o sinal de entrada e saída para tentar tirar uma função chamada função de resposta em frequência, né, que traz as características dinâmicas do sistema, que a partir daquilo lá eu faço uma identificação dos parâmetros que compõem aquele sistema dinâmico, né. Então, eu trabalho bastante com essas técnicas de processamento, então eu trouxe algumas aqui que já estavam pré-programadas aí, daí vocês podem olhar nessas técnicas aí para vocês fazer o trabalho, vocês vão ver lá na programação dessas técnicas e os respectivos gráficos, né, desse cara. Só para mostrar aqui, tá todo mundo enxergando? Não? Deixa eu descompartilhar, parar de compartilhar, ó. Tem um livro aqui muito bom que eu estudei dessa parte de processamento de sinal, ó, que eu tenho a cópia do livro aqui, ó, mas para o pessoal que trabalha, talvez, na área aí, às vezes, quer estudar um pouco mais sobre vibrações, é um livro do Shin e do Han. Hammond. Fundamentals of Signal Processing for Sound Vibration Engineers, né? Ou seja, ele é um livro que traz de maneira bem concisa tanto a formulação matemática, né, quanto as técnicas de processamento de sinais para vibrações, tanto para sinais determinísticos, né, ou seja, com sinais com características bem determinísticas, ou seja, que a gente sabe que vai se comportar de maneira previsível no tempo, ou até de sinais aleatórios, né, que é a ideia de vibrações randômicas, né, que daí não faz, por exemplo, quando a gente trabalha com vibrações randômicas, não faz mais sentido a gente trabalhar com transformada de Fourier. A gente trabalha com transformada de Fourier, mas a gente trabalha com a função PSD, né? Então, aqui eu trago essas abordagens, né? E quando a gente fala de sinal aleatório, um pouco mais difícil e um pouco mais difícil a análise, né? Bom, mas caso vocês tenham interesse, esse livro aqui, ó, muito bom. Só que é uma leitura que não é uma leitura assim tão fácil, né? Ela demanda assim um tempinho assim para vocês conseguirem entender assim. Mas é um excelente livro, um excelente livro. Eu tirei aqui a tela por causa da minha internet tá meio ruim, né? Então eu vou tá todo mundo, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, a ideia de hoje é tentar passar uma pincelada sobre as ideias de processamento de sinal, e aí eu vou mostrando como para vocês, aquilo que a gente vai vendo com algumas técnicas de processamento de sinal ali no MATLAB e tal, para vocês irem vendo o que está sendo feito ali, né? Então, o que é o processamento de sinal, né? Então, toda vez que a gente vai trabalhar com vibrações, né? Nada mais é que a gente vai fazer uma aquisição. Quando a gente vai falar de parte experimental de vibrações, né? A gente vai fazer sempre uma aquisição de sinal. De sinal de vibração de uma estrutura, né? Ou seja, mas para fazer essa aquisição de sinais, a gente tem que utilizar algumas técnicas, né? Porque geralmente você está pegando um sinal que é um sinal analítico, você está transformando num sinal digital na máquina, e a máquina mostra para você, por exemplo, a ideia de um sinal, de um valor de sinal através de um gráfico ali, né? Quando você vai fazer, né? Mas existe essa conversão, né?
de você pegar um sinal que é um sinal, um sinal real, vai transformar ele num sinal, vai transformar num sinal digital e isso vai mostrar para vocês em tela aí um sinal analógico daquele valor que você está medindo. Outro ponto também é que geralmente o sinal ele dá dano de maneira contínua, né? Mas você nunca consegue pegar o sinal contínuo. A gente consegue representar matematicamente e continuamente aquele sinal. Mas no final das contas, quando você vai fazer a aquisição daquele sinal, você vai pegar vários pontos daquele sinal em intervalo de tempo, intervalos mínimos de tempo, e você vai montar aquele sinal, né? Então, existem técnicas e procedimentos para processamento de sinais, né? E se a gente não seguir, né, essas técnicas de processamento de sinal, provavelmente, né, a gente vai fazer uma aquisição errada do sinal lá e a gente vai achar que uma coisa é outra. Então, é fundamental, né, que a gente entenda as técnicas de processamento de sinal, antes de mais nada, quando a gente for fazer uma análise de vibração, né, e aqui, né, de uma certa maneira, a gente não está nem tanto preocupado com o sinal de saída, mas a gente está muito mais preocupado com a relação entre entrada e saída, porque a gente está pensando mais no projeto da estrutura quando está submetido, por exemplo, a uma excitação, né? Uma excitação que está variando com o tempo. Né? Essa é a ideia da disciplina. Então, o processamento de sinal é o nome dado aos procedimentos usados em dados medidos para revelar informações contidas nesses dados. Né? Então, o processamento de sinais depende de transformações que possuem base matemática e são implementadas em meios digitais. Então, ela tem toda a formulação matemática, por exemplo, lá o pessoal utiliza na prática lá a análise de espectro, né? Mas para você sair do sinal do tempo para levar ele da frequência, para levar ele para a frequência, é realizada uma operação matemática, né? Por exemplo, uma operação matemática que a gente leva qualquer função do tempo para a frequência é a transformada de Fourier, né? Só que perceba, quando a gente vai pegar esse sinal, a gente vai pegar um sinal discreto, a gente vai amostrar esse sinal e vai levar pela frequência. Então, a gente vai chamar, então, de transformada discreta de Fourier. E daí tem um algoritmo que seja um algoritmo mais eficaz para fazer essa transformada discreta de Fourier, que é a chamada de Fast Fourier Transform, né, que é a transformada rápida de Fourier, que é a técnica FFT. Então, que você sai do tempo, vai para a frequência, através do quê? Através dessa ferramenta matemática chamada FFT. Só que para a gente utilizar essa FFT, existem, por exemplo, provavelmente quando a pessoa vai mexer lá, isso já está intrinsecamente, né? Mas existem algumas coisas que impedem. Por exemplo, uma é a questão da frequência da amostragem, né? Geralmente, o próprio analisador ele já passa um filtro de anti-aliasing, por exemplo, para evitar, por exemplo, efeitos de dobramento de sinal, ou seja, é você pegar frequências, intervalos de frequências que a gente não vai conseguir e que não vai mostrar sinal nenhum. O que é o dobramento? Dobramento é como, por exemplo, sabe aquele estobro de luz lá que vocês põem para ver quando você está, por exemplo, uma estrutura que está se movimentando, você emite, por exemplo, né, um sinal de luz aí que fica piscando, e quando você emite aquele sinal de luz, parece que a máquina está parada, e esse é o chamado fenômeno de dobramento. Você está emitindo ele quase na mesma frequência, numa frequência muito acima ali, e de uma certa maneira que aquilo parece parado. Se a gente for pensar que a gente está fazendo aquisição de sinais como pontos, se a gente fizer, por exemplo, a amostragem de uma frequência que não respeita, por exemplo, essa frequência de Nyquist, por exemplo, a gente vai ter o dobramento. Então, a gente não vai conseguir analisar o espectro. Obviamente que os analisadores digitais hoje, né, os analisadores de espectro, eles já põem o filtro anti-aliasing lá, que ele vai dizer que o número de linhas lá vai ser 2,56, né, número de pontos no tempo. Mas é um filtro, né? É um filtro e são técnicas que a gente utiliza, por exemplo, no processamento de sinal. Então, é essencial, né, que a gente entenda, por exemplo, essas técnicas de processamento. Também... Professor, Oi? você falou aí do Strobel, né?
A Tetra Pak, ela tem ela usa essa técnica nas embalagens, nas caixinhas Também. de líquidos, né? Mas como eu falo, esse efeito de dobramento é quando a gente quer, por exemplo, que aconteça isso, que a gente vê quase parado. Até na Heineken também, né? Na Heineken, por exemplo, a gente pegar defeitos, por exemplo, se tinha, por exemplo, algum resíduo aqui, o que fazia? Ele passava numa inspetora chamada inspetora Filtec. Ele começava a fazer um estrobo de luz aqui, devia quase parar no negócio, e ficava uma câmera aqui em cima. Ele se detectasse, por exemplo, que tinha algum objeto estranho, ele pegava, soltava, por exemplo, um jato de ar aqui, isso aí ia para um transporte e era rejeitada a garrafa. Né? Passava por duas inspetoras Filtec e ainda por um outro sistema, por exemplo, que se ele tivesse uma diferença de pressão, por exemplo, que é fora do normal, ele já rejeitava a garrafa também, para você não ter um objeto estranho, né? Porque, por exemplo, quando vem, por exemplo, uma garrafa da lavadora, por exemplo, você pegava, por exemplo, uma garrafa, né, de cerveja lá. Então vinha uma garrafa retornável, passava na lavadora, a garrafa vinha com um monte de coisa cheio, né? Então, por mais que passasse na lavadora, depois tinha que passar por algumas, tanto lavadora, também quanto latinha de cerveja, né? Mas passava por várias inspetoras, né? Eu acredito que a Tetra Pak deve ser alguma coisa também parecida, né? Também, né? Para ver se não tem objeto estranho, né? Alguma coisa. Na verdade, a preocupação deles lá era com o acabamento da embalagem, né? Uhum. Eles olhavam assim, baseado, né, no acabamento da embalagem para ver se tinha alguma. Quando você desdobra a embalagem da Tetra Entendi. Pak, você vê lá um símbolo, né, colorido e um sinalzinho de mais. Então, na verdade, eles olhavam aquela linha do sinal para ver se ela mudava, né? Entendi. Então, se ela mudasse a direção, quer dizer, tinha defeito na impressão da Na embalagem. impressão da embalagem. Eles descartavam um determinado lote, né, Uhum. daquela embalagem, um trecho, né, daquela bobina, para não ter problemas Como, filho? Gostou? no invase, né, para não ter embalagem com defeito e ir para a área do invase, né. Mas esse estrobo de luz vocês usam bastante na Klabin aí. É isso que eu ia falar. Por exemplo, na verdade, você vê uma máquina rotativa lá, daí você põe o estrobo lá, você vê ela quase parada. Né? Por quê? Porque está tendo esse fenômeno de dobramento aí. É utilizado praticamente diariamente nas rotas de preventivo e pega muito problema. Pega. Pega esse fenômeno de dobramento. Mas a ideia, né, é porque você está fazendo uma amostragem, por exemplo, numa frequência que não respeita a frequência de anti-análise. Ele vai dizer que a frequência máxima, por exemplo, tem que ser a frequência de amostragem dividida por 2, né? Então, a máxima frequência do sistema tem que ser a frequência de amostragem dividida por 2. Então, quando não se respeita, por exemplo, esse critério de Nyquist, você tem esse fenômeno de dobramento. Eu vou mostrar para vocês no final da aula o que é esse cara, mas a ideia mais básica que vocês conseguem imaginar é isso, quando você vai fazer uma amostragem, né, e você vê o negócio quase parado ali. Se a gente fazer pegar uma amostragem, por exemplo, utilizar uma frequência de amostragem, vai mostrar, por exemplo, um sinal que não satisfaz esse processo, essa ideia de Nyquist, por exemplo, né, você vai mostrar um sinal, por exemplo, que vai ser dobrado na frequência. Então, é um sinal errado, né? Obviamente que hoje em dia, né, os analisadores de vibração já tem o filtro anti-aliasing. Já tem os filtros anti-aliasing prontos ali. Mas eu vou mostrar aqui para vocês aí com calma o que é. Outra questão do processamento de sinal está muito relacionado, e que eu trabalho muito, é que a ideia da identificação e caracterização de sistemas mecânicos lineares, né? Ou seja, por exemplo, eu tenho um sistema que é desconhecido, uma caixa preta, eu vou lá e cito esse sistema. Tem o XDT aqui. Por exemplo, uma excitação normal que o pessoal utiliza, por exemplo, é através de um martelo de impacto. O martelo de impacto, ele tem aqui, por exemplo, ele tem um sensor de força, ele vai dar um pico de força aqui. Então, um sinal que é curto no tempo, ele vai ser longo na frequência. Ele vai excitar todas as minhas frequências. E quando eu venho aqui, eu vou ter um XDT, ó, por exemplo.
E isso aqui vai dar uma função chamada função de resposta ao impulso. Já pego. Se eu levo esse cara para a frequência, em vez de ter um x de t, eu vou ter um x de ômega. E vou ter um f de ômega. O que eu faço aqui? Eu vou ver qual que é a relação. Aqui um f de t, aqui um x de t, aqui um f. O que eu vou fazer? Eu vou ver qual que é a relação entre a saída e a entrada. Então, tem alguns métodos de identificação desse sistema que me dá essa função de resposta em frequência. Então, a gente vai ter essa função de resposta em frequência, e a gente vai ver, geralmente, em escala de decibel, esse cara aqui. Por exemplo. E a partir desse cara aqui, a gente consegue tirar várias informações, como frequência natural, fator de amortecimento, os modos de vibrar. Então, essa daí é a base, por exemplo, se a pessoa quer fazer uma análise modal no meu sistema, né? Conhecer todos os modos de vibrar experimentalmente de uma determinada estrutura. A partir dessas técnicas de processamento de sinal, hein? E mais relacionados à identificação. Aqui tem vários, né, métodos, né, vários estimadores aqui. Estimador H1, estimador H2, e por aí vai. Deixa eu apagar aqui para não deixar poluído. Então, mas a ideia de processamento de sinal é essa, basicamente. Então, o que é sinal? Sinal é uma sequência de dados observados que representam um fenômeno físico, né, ao longo do tempo. Por exemplo, o que são sinais aí? Por exemplo, flutuações da temperatura num ponto de uma sala, por exemplo. Então, se tiver, por exemplo, um termoparque, você põe um PT100 ali, né, um negócio para medir a temperatura, né, um sensor de temperatura. Põe um PT100 ali, aqui na sala, eu consigo pegar a variação da temperatura aqui, e isso aqui, por exemplo, pode ser levado para um sinal supervisório lá, que fica monitorando, por exemplo, a temperatura aqui na minha sala, por exemplo, eu não estou dando aula. Variações e vibrações num ponto de uma máquina, né? Então, geralmente, os sinais de vibração a gente vai ter de três maneiras. A gente vai ter o deslocamento, ou a gente tem velocidade, ou a gente tem aceleração, né? Pensando que se a gente conhece um, a gente obtém os outros. Por quê? Porque a velocidade nada mais é que a derivada do deslocamento. E a aceleração é o quê? É a derivada da velocidade ou a segunda derivada do deslocamento. Então, são sinais que uma se comunica com a outra através dessa ideia da derivada, né? Alterações de pressões sonoras num ponto de um auditório, por exemplo, se eu pegar um microfone, por exemplo, a gente sabe que o som é um sinal vibratório, então a gente pode colocar um microfone, e esse microfone a gente ter uma ideia do sinal de ruído, e a gente fazer o processamento de sinal, né, desse ruído captado através do microfone. Então, o fenômeno físico, sob explicação, é, via de regra, convertido por um transdutor, por exemplo. A gente vai colocar um transdutor de vibrações, lá a gente vai colocar um sensor, por exemplo, que vai ser lá o acelerômetro, e a gente vai pegar esse sinal aqui, por exemplo, do piezoômetro, do sensor piezoelétrico, né, que ele vai traduzir, né, a deformação, por exemplo, que está sofrendo esse sensor piezoelétrico em tensão, e a gente consegue converter em deslocamento, né? A gente pode até modelar, por exemplo, esse acelerômetro aqui com um sisteminha massa-mola, inclusive. Então, a gente consegue, então, medir essa vibração aí através de um acelerômetro, mas não existe só acelerômetro. Eu posso colocar, por exemplo, um extensômetro também, para medir vibrações, né? Aqui é pouco usado extensômetro, mas eu posso utilizar também extensômetro. Para medir a vibração, posso colocar até um sensor LVDT para medir a vibração também, por aí vai. Esse fenômeno físico é via de regra convertido para um transdutor específico, uma grandeza elétrica equivalente, que a gente, não se pega então a vibração, que vai converter em tensão, que a gente consegue
depois, posteriormente, fazer um processamento de sinal e mostrar em tela, por exemplo, esse valor aí, né, desse sinal analógico aí que a gente está medindo. Portanto, no presente contexto, né, a gente vai falar, então, de sinais temporais, ou seja, né, de vibrações, ou seja, de um deslocamento que está variando com o tempo, de uma velocidade que está variando com o tempo, e de uma aceleração que está variando com o tempo, e poderão se apresentar de forma contínua ou discreta. Né? Por exemplo, um sinal contínuo é um sinal dessa maneira, assim, ou seja, que não tem, entre aspas, nenhum intervalo de tempo. O sinal é contínuo, mas na prática a gente não consegue fazer a aquisição de um sinal contínuo. A gente consegue pegar esse sinal aí e ir amostrando ele, ou seja, ir pegando pedacinhos dele no intervalo de tempo e construindo esse sinal. Isso que a gente faz. E o intervalo ΔT. Então, isso que a gente consegue. Então, no final das contas, todo sinal ele é discreto. Nenhum sinal é contínuo. Né? A gente consegue esse sinal contínuo, vamos dizer assim, de uma maneira que você vai considerar um sinal quase contínuo, porque às vezes é tão pouco espaçado, por exemplo, essa diferença de tempo, que ele é quase contínuo, mas ele não é contínuo, ele é discreto. Né? Porque a gente não consegue nunca na prática um sinal contínuo. Sempre a gente vai amostrar aquele sinal, né? Vai pegar esse cara em pontinhos aí, vai construindo esse sinal aí, e depois vai fazer as técnicas de processamento de sinal, né? Obviamente, em sinais discretos, né? Só que matematicamente a gente consegue descrever esse sinal contínuo. Matematicamente a gente consegue. Bom, a gente está muito preocupado, por exemplo, também processamento de sinais, como eu falei, na identificação de sistemas, né? Ou seja, o que é um sistema? A gente tem uma entrada, né, de um sinal, a gente vai ter uma saída. E a gente quer identificar esse sistema, ou seja, esse sistema vai ser a relação de entrada e saída. Ou seja, é aquilo que a gente quer identificar. Então, um sistema é uma coleção de pares de unidades que interagem de forma tal que o comportamento de uma das partes ou unidades depende dos comportamentos das demais nelas e tem influência. Ou seja, se eu entro com uma entrada num sistema, eu vou ter uma respectiva saída. Se eu entro com F1, eu vou ter uma saída X1. Se eu entro com F2, eu vou ter uma saída X2. Um sistema linear. Se eu entro, por exemplo, com uma combinação linear de entradas de citações, eu vou ter uma combinação linear de saídas. Então, por exemplo, compressor alternativo, cubos hidrogeadores, veículos automotores são sistemas. Então, o pessoal está falando assim, eu estou medindo, por exemplo, eu tenho uma máquina lá na prática, eu estou medindo, por exemplo, eu venho aqui, meço radialmente, meço axialmente e tiro, por exemplo, o espectro. Eu estou medindo resposta, eu estou medindo apenas a resposta, ou seja, é a resposta da minha vibração em relação a uma incitação que está fazendo esse cara vibrar. Só que, de uma certa maneira, como vocês fazem análise de vibração na prática aí na empresa, mais focada na manutenção preditiva, vocês estão analisando só sinal de saída, só a resposta. Então, por que, por exemplo, que um desbalanceamento dá uma vez a rotação da máquina? Porque a gente sabe que a força excitadora de um desbalanceamento é um sinal harmônico. Então, um sinal harmônico, ele é um seno ou um cosseno, que tem uma determinada frequência de excitação. Então, se você excita com uma frequência de excitação ômega 1, ele vai responder nessa mesma frequência de excitação ômega 1. Se o meu sistema for linear, né? A maioria dos sistemas são meio lineares, então por isso que a gente sabe. Né? Por isso que são bem conhecidos os espectros, né, de defeitos, por exemplo. Por isso que são bem conhecidos. Então, no final das contas, é a partir dessa ideia. Se eu entro com um sinal x de t, eu vou ter uma resposta. Se eu entro com um sinal f de t, eu vou ter uma resposta x de t. O que vocês estão mensurando é resposta. Né? Vocês estão, geralmente, assim, quando vocês estão fazendo análise de manutenção preditiva, vocês estão analisando daqui para cá.
E a gente aqui naquela disciplina que a gente quer analisar mais esse cara, né, do que esse cara e esse cara. Porque aqui, por exemplo, a gente consegue controlar alguns parâmetros que a gente consegue reduzir a vibração, como, por exemplo, rigidez, amortecimento e massa, né? Aspectos de inércia, aspectos de dissipação e aspectos de elasticidade, né, da minha estrutura. Então, ó, sinais que são aplicados nos sistemas, ditos sinais de entradas, são transformados pelo sistema. Ó, eu entro com o sinal de entrada, e esse sinal de entrada ele é transformado pelo sistema em um sinal de saída. Né? Ele vai fazer, então, ele vai transformar, eu tenho um sinal, uma excitação, por exemplo, um desbalanceamento da minha máquina, por exemplo, devido a uma massa desbalanceada, e está excitando meu sistema. Ele está agindo, né, nesse sistema, isso aí, obviamente, que está fornecendo uma resposta. Eu vim aqui, mensura a vibração aqui. Eu estou medindo a resposta devido a que essa excitação, devido a um desbalanceamento. Né? É um sinal de saída. Né? É um sinal de saída. E aí eu consigo, por exemplo, às vezes, correlacionar a entrada com saída e construir uma função de resposta e frequência. Através de uma análise modal, né? Através de uma análise modal, ou em condições operacionais, através de uma análise modal operacional, né? Através de uma análise modal operacional. Bom, o que a gente vai fazer, ó? Aqui, obviamente, que tá alguns termos que vocês não vão entender ainda, né? Mas assim, ó, se o meu sistema ele é linear invariante no tempo, o que é um sinal linear invariante no tempo? Se eu ponho o sinal x de t menos, por exemplo, um tal, ou seja, se eu desloquei esse tempo, essa função no tempo, esse cara vai sair deslocado no tempo também, porque ele é invariante no tempo. Então, se o meu sinal ele é linear, ele vai entrar o x dt e o y dt. Né? Se ele é invariante, se eu deslocar esse cara no tempo, ele sai deslocado no tempo lá de volta, porque ele é invariante no tempo. Então, se o sistema é linear invariante no tempo, então, se eu pegar, o que vai ser a minha resposta? Vai ser uma convolução entre a chamada função de resposta impulso e minha entrada, e o meu sinal de excitação. Né? Então, a minha resposta vai ser uma convolução, uma operação de convolução no tempo, onde esse HT é uma função chamada de resposta do sistema impulso ideal, por exemplo, e x dt seria uma função seria minha excitação. Então, o que é a convolução? Convolução é uma operação matemática. Ele vai pegar a minha função, vai fazer uma convolução. Ele vai, como posso explicar, uma convolução, tentar explicar. Operação convolução é como você fazer, por exemplo, um escaneamento da minha função. Ele vai pegar essa função, vai deslocar e depois vai inverter. Então, ele faz essa convolução. Então, por isso, quando a gente vai fazer, por exemplo, identificação de sistemas, como a gente tem essa operação de convolução, a gente não faz ela no tempo, geralmente a gente faz ela na frequência. Por quê? Tem algumas regras, por exemplo, de transformado de Fourier, que falam o seguinte, né? Que uma multiplicação na frequência é uma convolução no tempo, e uma multiplicação no tempo é uma convolução na frequência. Então, são algumas propriedades da transformada de Fourier, né? Algumas propriedades transformadas de Fourier. Então, geralmente, a gente faz, né, através de transformada de Fourier, onde a gente quer o quê? Estimar, na realidade, essa função de resposta em frequência, que é chamada, que vai carregar, por sua vez, todas as respostas dinâmicas do sistema. Depois eu vou ter que procurar aqui um trabalho, aqui que eu fiz, até eu vou procurar aqui para vocês entenderem. Deixa eu...
Só deixa eu achar aqui para vocês verem o que é identificação de um sistema. Só um pouquinho. Tem 4 pessoas. Tem 4 pessoas. E as 2 são fracas, é nós 2. Deixa eu só um pouquinho, pessoal. Só vou pegar ali no meu outro computador ali, para vocês verem a identificação do sistema. Um pouquinho, pessoal. Deixa eu achar aqui. Obrigado por limpar nosso nome com a polícia, Chico. E obrigado por limpar minha garganta dos efeitos daquela batatinha envenenada. É isso que gatos mágicos fazem. Já que estamos todos aqui, que tal uma corrida? Infelizmente, já estamos em uma corrida. A corrida contra o uau! Aqui, vou abrir para vocês aqui, ó, para vocês entenderem a ideia de identificação de sinais aqui. De alguma identificação de sinais. É um trabalho que eu fiz, uma disciplina experimental no doutorado. Bem no comecinho. Como filhos de super-heróis. Eita, cadê isso? Foi. Vamos lá, meninos, mais uma aula. Ele pode vir dessa forma aqui também, ó. B, somo todo mundo. Opção que passa por R2, tá? O circuito pode vir desenhado dessa forma aqui também. Primeira opção para sair de A menor que 2 ohms. Só passo por R1 ou só passo por R2. E se o circuito tiver mais de 2 resistores? Se o circuito tiver mais de 2. Tu tá vendo uma... Olá pessoal, sejam bem-vindos ao mundo da elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês ligado a uma fonte. Essa mesma associação, né, série paralelo, ela pode ser feita para qualquer tipo de carga. E o resistor ele é considerado uma carga. Então eu consigo fazer as mesmas associações série paralelo para os resistores. E aí quando a gente quer fazer o cálculo da resistência total ou o cálculo da resistência equivalente, né? Qual vai ser o resistor? Todas as técnicas de processamento de sinal, né? Mas aqui, algumas técnicas de processamento de sinal, por exemplo, aqui a ideia de resposta de convolução, né? Essa é a função de resposta ao impulso, e essa aqui é a minha função de resposta ao impulso, né? Então, ou seja, eu entro com uma excitação, faço a convolução, né, no tempo, eu tenho minha saída. Só que a gente acaba geralmente fazendo essas caras na frequência. Então a gente utiliza alguns quando eu estava trabalhando com sinais com ruído branco, né? Então a gente utiliza algumas técnicas aqui de autocorrelações e função de cidade espectral. Cidade espectral na é que uma transformada de Fourier, por exemplo, num sinal aleatório.
gente acha a resistência total ou a resistência equivalente quando eu tenho o circuito. Mas essas técnicas que eu utilizei, né, funcionam tanto, por exemplo, para sinais das resistências. Então, nesse caso aí, por exemplo, que eu dei R2, quanto para sinais vai ser a soma de R1 para sinais, bem simples, não tem para sinais uma dica pra gente saber aleatórios. Então aqui são alguns tipos de estimadores, né, para identificação de sistema. Ou seja, o H1 que eu quero identificar, né? Então esse aqui é o estimador para H1, que é uma técnica. Estimação de função de resposta em frequência. Esse H2 é outra técnica de estimação da função de resposta em frequência. E esse HWE é uma outra técnica estimando essa ideia do estimador de máxima verossimilhança. E tem o estimador de mínimos quadrados também, que é esse HTDF, que é essa outra técnica. Daí aqui algumas técnicas, por exemplo, a estimar a densidade espectral, por exemplo. Quando eu tenho esses dois caminhos, eu tenho um circuito paralelo. E aí o método de calcular é diferente, tá? A ideia do P-Well, método de Welch. E aqui foi, por exemplo, foi feito o ensaio numa viga. Então aqui, por exemplo, o martelinho. Então, por exemplo, aqui são os sinais de excitação, né, do tempo do martelinho. Então, você pegava o martelinho lá e dava um impulso no martelinho. Então, no tempo, o sinal do martelinho é isso aqui, ó. Ou seja, o sinal curto no tempo. Se a gente pega esse sinal no tempo e leva ele para a frequência, o sinal que é curto no tempo ele é largo na frequência. Então, aqui são os impulsos. Aqui, por exemplo, são as funções, né? Se bateu com o martelo lá, ele dá o quê? Uma resposta. Devido à excitação. Essa é a excitação devido ao martelo. Fazendo essas frações aí, eu vou ter que a resistência equivalente é 1 sobre 0,25 ohms mais 0,167. Através, por exemplo, daquelas técnicas de estimador, eu estimei aqui, por exemplo, as funções de resposta em frequência. São funções que carregam, por exemplo, naquele ponto onde se tem e no ponto onde está medindo com o acelerômetro, por exemplo, vai me dar essa relação, né? O que eu vou fazer com uma análise modal? Eu vou citar vários pontos e vou ficar variando, por exemplo, o ponto, por exemplo, ou vou colocar vários acelerômetros, uma análise modal, né? Ou eu vou ficar variando, por exemplo, os valores os pontos do acelerômetro. E daí eu vou construindo vários casos desse aqui e depois eu utilizo algumas técnicas para extrair os modos, né? Experimentalmente. Mas aqui é só uma função de resposta de frequência. De um ponto com uma excitação no outro ponto. Então aqui algumas técnicas que eu utilizei, né, utilizando aquelas lá. Então, por exemplo, ó, os picos aqui dessa função de resposta de frequência, ó, corresponde aqui aos modos de vibrar daquela viga ali. Corresponde aos modos de vibrar daquela viga. Ela não vai ter a segunda viga. E aqui também ela vai dividir. E se a gente comparar, por exemplo, com os dados que a gente fazer analiticamente, por exemplo, né, através de um programinha por limites finitos ou colocar uma função, né, analítica de uma viga engastada, chega nos mesmos valores, né? Então, se a gente comparar esses valores com de uma viga, analiticamente dá o mesmo valor. Então eu vou substituir, vou trocar esses dois resistores. Aqui já, por exemplo, quando eu, por exemplo, estou fazendo um ruído branco, ou seja, eu estou excitando, né? Eu estou excitando, né, o meu sistema, mas não com um martelo de impacto, mas com um ruído branco. O que é um ruído branco? É um ruído gaussiano, onde a média desse ruído aqui é a mesma, né? A média dos pontos ela não varia, ela é constante a média. Vamos relembrar como é que resolve? Esse aqui é um ruído. Então eu faço um ruído branco. Então o XDT é minha excitação no ruído branco. Ele está excitando, né, no sistema. Eu consigo controlar essa excitação através de um shaker, né? Era um shaker que eu conseguia fazer nessa excitação. E conseguia medir, por exemplo, conseguia medir a resposta, né, através do acelerômetro, que é o azul. Se o resistor valesse 20, eu ia fazer a conta e ia perceber que também é da metade. Então, a partir desses caras aqui, eu utilizei as mesmas técnicas, qualquer que sejam os valores deles, as mesmas técnicas
né, de identificação de sistemas que eu utilizei lá com o martelo de impacto, por exemplo. Mas o que acontece? Como eu tenho ruído, percebo que o quê? As minhas funções de resposta em frequência acabam sendo contaminadas pelo seu ruído. Acabam sendo contaminadas pelo ruído. E também a gente consegue perceber que existem, por exemplo, diferenças, né, principalmente nos pontos daqui, e diferenças de amplitudes nos pontos, devido a várias técnicas de estimação de função da resposta em frequência. Quanto vai dar R mais R? 2R. Vou anotar aqui, ó, 2R. E aqui é a vou fase, colocar né? o equivalente, 2R. Vai ficar um só. Não vai estar em paralelo esses dois? E essa aqui é uma função coerência, para ver, por exemplo, que tem uma relação linear entre entrada e saída, né? Mas como esse cara estava com tanto ruído, da direita. Então aqui colocamos que na 3 verdade aqueles dois estavam em série, que deu 2R, 2R em paralelo com 2R, que deu esse. Na verdade não é normal dar tanto ruído assim, aqui ficou com muito ruído por causa que não era bem um shaker, a gente utilizou um outro sensor na época lá, um outro excitador, né, para fazer o ensaio, que deu muito ruído. Dá pra ver o paralelo aí já, de baixo ligado por debaixo, terminal de cima ligado por terminal de cima. Mas, a princípio é isso, mesma conta. pessoal. A ideia de identificação do sistema. A gente quer, e aqui todos a programação, né? Então, perceba que eu coleto, né, todos os dados a partir do coletor de vibrações, e aí eu programo, por exemplo, né, toda a parte de... Qualquer valor de R quadrado vai dar a metade. Toda a parte do processamento final eu que programo. Toda a programação necessária. Somar esse R mais esse R. Então vai ficar um só. No valor de quanto? Porque eu quero, a maioria das vezes, construir, né? E ficar testando, às vezes, né? Aqui, ó. E depois disso, agora, por exemplo, utilizo esses caras aqui para extrair, por exemplo, parâmetros do meu sistema. Parâmetros de rigidez, de massa. De massa nem tanto, porque a massa eu conheço, mas geralmente parâmetros de rigidez e de amortecimento, né? Que é relacionado à dissipação de energia. Mas a ideia de identificação é isso, é construir esse cara aqui. Tudo bem? Construir essa função de resposta em frequência. Então vamos olhar o circuito original? Olha lá como é que estava. Para quem, pessoal às vezes que trabalha com vibrações na prática, às vezes não está habituado, né, com essa ideia da construção da função de resposta em frequência. Trabalha só com espectro e resposta, né, mas vibrações é muito além disso, né? E você está medindo apenas uma resposta, né? Que é para dar uma ressonância na máquina. Pois, alguém fez um ensaio lá e sabe que aquilo lá, por exemplo, é um desbalanceamento. Técnicas para ver, por exemplo, sair de uma coisa que está muito longe da frequência, por exemplo, rolamentos lá. Você vai falar disso. Eu estou com as frequências de rolamento é lá, acima de 3.000 Hz. Eu tenho que fazer uma técnica para puxar sinais e frequências que estão muito longe para mais perto. Vou utilizar, por exemplo, o envelope. Vou demodular no sinal, eu pego o sinal, aplico um filtro passa-baixa, aplico o transformado de Hilbert e ainda aplico, por exemplo, o transformado de Fourier, que é, por exemplo, a técnica do envelope. Então, eu consigo trazer esse sinal mais para perto. Vou mostrar isso até programado para vocês aí. Então, são várias técnicas que a gente utiliza para processar sinal, né? E para cada caso tem as melhores técnicas. Né? Então, por isso a importância de processamento de sinal. Vou compartilhar aqui. Novamente. Ó. Então, todo o sistema, como eu falei, ó, você lembra que eu falei aqui, eu mostrei para vocês, né? Então, eu tenho um sistema, tenho uma entrada e tenho uma saída. Né? Então, geralmente, eu faço essa ideia na frequência. Mas toda entrada é contaminada por ruído e toda saída é contaminada por ruído. Eu tenho esse N aqui, que é de noise, né? Ou seja, de ruídos. Então, quando eu vou fazer uma aquisição de sinal lá, geralmente o sinal não sai bem limpinho, ele sai com ruído. Tem algumas técnicas para a gente tirar ruído, por exemplo, pode passar alguns filtros lá, mas, né, o sinal sai com ruído. Por isso que muitas vezes é melhor a gente avaliar, por exemplo, o sinal na frequência do que no tempo, por causa que na frequência, né, a gente vê o sinal muito mais típico, por exemplo, de um espectro, né, por exemplo, de um defeito, alguma coisa lá, do que no tempo, por causa dessa presença de ruído, né? No tempo fica muito aguçado, né, os ruídos. Né? Como que funciona a aquisição lá, por exemplo? Como que a gente fez a extração de uma função de resposta de sinal lá, por exemplo? Eu tenho uma máquina, né? Eu vou lá, insiro um acelerômetro aqui, por exemplo. O acelerômetro é um sensor que captura a vibração. Venho aqui
e dou uma excitação, por exemplo, como um martelo de impacto. Esse martelo de impacto tem, por exemplo, ele tem um sensor, por exemplo, tem um sensor de força. Tiro, por exemplo, a transformada de Fourier desse martelo de impacto, tiro a transformada de Fourier desse sinal de vibração. Um pelo outro, eu vou ter essa função de resposta em frequência, que vai carregar todas as características dinâmicas do meu sistema. O que vocês, na prática, fazem? Vocês não têm esse cara aqui, então vocês só estão medindo isso aqui, ó. Vocês só conhecem resposta, né? E com base na resposta, vocês vão analisar, por exemplo, se está aumentando, às vezes, o que é amplitude de vibração, né? Vão ver, por exemplo, se o espectro é de um defeito conhecido, por exemplo, se vai dar uma vez a rotação, né? Por exemplo, um desalinhamento vai dar uma vez a rotação da máquina e múltiplos, né, da primeira frequência, porque é um sinal periódico, né? Então, isso aqui é por exemplo, é um espectro de um sinal periódico. Então, consegue se correlacionar isso com os defeitos, né? E, obviamente, à medida que isso aqui vai subindo, né, fica mais visível, por exemplo, quando se tem, por exemplo, que fazer aí uma ação corretiva de manutenção, né? Mas eles não fazem ideia, por exemplo, de construir uma função de resposta em frequência aqui, né? Porque geralmente você tem uma excitação que eles chamam de excitação operacional, né? Ou seja, a própria condição operacional da máquina que está excitando o meu sistema. E, obviamente, que às vezes, enquanto tem algumas condições, por exemplo, que levam a falha. Momentos dessa vibração, por exemplo, fica um desalinhamento, por exemplo, um rotor desbalanceado, e isso aí, obviamente, que a gente vai pegar lá, isso aí vai aparecer na vibração do meu sistema. Com relação aos sinais, né? Os sinais, eles são determinísticos ou não determinísticos. O que é sinais determinísticos? São sinais conhecidos, né? Que a gente consegue prever, né? Consegue prever, por exemplo, consegue prever o que vai acontecer com o sinal. Por exemplo, um seno, né? Um sinal que tem um seno, um senoidal, um sinal cossenoidal, por exemplo. É um sinal determinístico. A gente consegue prever o que vai acontecer através de uma função matemática. O sinal não determinístico, ele é um sinal que a gente não consegue prever, é um sinal aleatório, ele é não previsível. Daí, dentro do não determinístico, vão ter os sinais estacionários e os não estacionários. Que são os sinais estacionários? Que a gente não consegue prever, só que ele é o mesmo em torno de um ponto médio, né? A média não varia. E o não estacionário, ele faz isso, depois ele desce, depois ele sobe assim, faz isso aqui, é um sinal que a média varia ao longo do processo, né? Sinal não estacionário. Os sinais determinísticos, eles vão ser periódicos ou não periódicos. Por exemplo, o que são os sinais periódicos? São os sinais harmônicos, ou seja, função seno, função cosseno, e não harmônicos. O que é o sinal, por exemplo, não harmônico? O sinal periódico, por exemplo, não harmônico, por exemplo, uma onda quadrada aqui, ó. A onda quadrada é um sinal periódico, porque se repete no tempo, né? Sinal periódico. E os não periódicos determinísticos são transitórios, por exemplo, que vai morrer no tempo. Por exemplo, um impacto, por exemplo, né? Um sinal de impacto. Por exemplo, impacto de rolamento lá, umas coisinhas assim, né? Ele é um sinal não transitório, porque cada impacto lá, né? Ele morre, sobe. O sinal, ele varia, ele vai morrer com o tempo, né? E não transitórios, que são, né, quase permanentes, ou quase periódicos, né? É um sinal que não repete no tempo, mas ele quase se repete no tempo. Então, periódico. Então, o sinal determinístico. O comportamento pode ser previsto de forma exata.
Eu falei, através de uma função matemática. Por exemplo, o sinal determinístico, por exemplo, é uma função senoidal. Né? Por exemplo, um sinal determinístico, que é um seno dessa maneira, é um desbalanceamento. Um desbalanceamento é algo que a gente pode modelar como fosse algo nesse sentido, por exemplo. A gente pode modelar ele como fosse um seno. E é realmente, né? A gente vai ver que tem uma amplitude, né? Uma massa desbalanceada vezes um E, uma distância, né? Vezes um E ao quadrado, vezes o que? O seno, vezes o que? A frequência de excitação, vezes o tempo, mais o ângulo de fase. O que vai ser o ângulo de fase? Esse cara, o ângulo de fase, ele vai deslocar a minha função ou para a direita ou para a esquerda, né? O ângulo de fase. Então, quaisquer sinais de vibração e são excitações expressos por funções matemáticas no tempo, né, com parâmetros definidos, são determinísticos. São determinísticos. Sinal aleatório. Ó, o sinal aleatório, o comportamento não pode ser previsto, né, de forma exata. Né, de forma exata. Mesmo quando a história passada é conhecida, é impossível saber ao certo o que ocorrerá no futuro. São requeridos métodos probabilísticos e estatísticos. Então, trabalhar com sinal aleatório é muito mais difícil que trabalhar com sinais determinísticos. Muito mais difícil, por causa desses efeitos probabilísticos, né, estatísticos aí para analisar o sinal aí. Por exemplo, o que é uma função periódica? Uma função periódica, né? Uma função é dita periódica se pegar uma função x de t, deslocar ela um período t, ela dá a própria função g de t, ou seja, se repete no tempo. Percebe que essa função aqui, ó, ela está aqui, ó. Passou um período aqui, ó, ela sempre se repete a cada período, ó. Está se repetindo, ou seja, uma função periódica. T é a menor constante, aqui que é o período, né? A menor constante que satisfaz a definição de unidade de período. O que é o período? É o tempo necessário para que a onda dê um ciclo. O tempo necessário para que a onda, né? Que o sinal complete um ciclo. Então, se tiver vários múltiplos do período, sempre vai dar a própria função, né? Sempre vai repetir depois um período. Essa é uma função periódica. Vou mostrar aqui a ideia de uma função periódica lá para vocês. MATLAB aqui. Peraí. Também editor aqui. Por exemplo, ó, o que é um sinal periódico, por exemplo. Ó. Sinal periódico, por exemplo, essa onda quadrada aqui, ó. Deixa eu aumentar só o x limite. Deixa eu ver de quanto é quanto. Só um pouquinho, deixa eu... É pura maldade, né, cara? Dois.
Ó, então, que é uma onda quadrada aqui. Percebam aqui que o sinal está se repetindo com o tempo. Ó. Esse é um sinal periódico, uma onda quadrada. Uma onda quadrada é um sinal periódico. O outro sinal periódico, sinal senoidal, né? Além de ser periódico, ele é um sinal harmônico. Esse é um sinal, né, harmônico, né, senoidal, ou seja, um seno. Só que quando a gente vai medir, por exemplo, um sinal senoidal, a gente não vai medir isso aqui, um seno assim, né? A gente vai medir o seno com ruído, né? Ou seja, vai medir uma coisa desse sentido, assim, ou seja, o ruído contamina o sinal, né? Então, ele fica contaminado, por exemplo, com o ruído aqui. Então, esse seria um sinal, esse aqui seria um sinal periódico, harmônico, sinal determinístico, harmônico, né? Todo sinal harmônico é periódico e esse cara ainda está com ruído ainda, né? Junto aí, né? Então, algumas definições. Período é o menor tempo que a função leva para se repetir, ou seja, o tempo necessário tempo necessário para se completar um ciclo, e a frequência é o número de repetições da função por unidade de tempo. Então, o número de repetições pelo tempo, ou seja, a frequência, ela é o inverso do período. A frequência é o inverso do período. Né? Vibrações e excitações periódicas, né, ó, são muito comuns em equipamentos que operam de forma repetitiva. Por exemplo, em máquinas alternativas, lá, por exemplo, você colocar, por exemplo, um sistema biela-manivela, lá, por exemplo, num motor interno, ou, por exemplo, num compressor alternativo, né, você tem aí uma excitação periódica, e em máquinas rotativas, por exemplo, motores elétricos. Aí, né, geralmente você vai ter algumas excitações, né, determinísticas e periódicas ainda, né? Ou harmônicas, ou se não harmônicas, são periódicas. Por exemplo, um sinal harmônico é, por exemplo, um desbalanceamento, e um sinal periódico, por exemplo, um desalinhamento, né? Excitação periódica. Sinais harmônicos, né? Então, os sinais harmônicos, eles são representados por funções harmônicas que constituem, né, a representação fundamental. E, por isso, mais importante na modelagem não paramétrica de sinais. Ou seja, a gente pode representar, né, um sinal harmônico, ou seja, um seno, uma função senoidal, de três maneiras distintas, né? Através dessa primeira equação, através dessa segunda equação, ou da terceira equação. Essa primeira equação é igual a essa, que é igual a que a segunda equação é igual a essa. Ou seja, a gente pode provar que a primeira equação é igual à segunda, que é igual à terceira. Ou a gente pode provar que a terceira equação é igual à primeira, que é igual à segunda. Né? Ou seja, são funções equivalentes, são formas equivalentes, né, de representar uma função harmônica a partir de uma função matemática. Vocês querem chegar, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, ó, de chegar, por exemplo, da equação 1, para a equação 2. Tranquilo, pessoal? Estão me acompanhando ou não? Estão me acompanhando ou não, pessoal? Estamos sim, professor. É que na verdade, é bastante coisa aqui para falar, né? E eu estou tentando acelerar aí, porque, putz, a matéria é muito curta, né? Essa disciplina era uma disciplina de 60 horas antes, né? E agora é uma disciplina de 40, e fica um pouco menos de 40, né? Eu estou tentando passar o máximo. Geralmente esse passo aqui de sinais harmônicos é 2 aulas antes, 2 ou 3 aulas. Estou passando isso em uma aula, né? Deixa eu então trabalhar um pouco com vocês aí, ó. Então a gente vamos provar, por exemplo, ó, a primeira relação, né? E G de T, vamos fazer o seguinte, chegar da segunda para a primeira. A gente sabe
que G de T, ele está falando que é assim, que é G, né? Seno de ômega T mais φ, ó. Né? Não é isso que ele está dizendo? Eu quero sair da primeira, né? Quer dizer, da segunda e ir para a primeira lá, por exemplo. Vai para a primeira. Mostrar que G de T, ó, é igual que A cosseno de ômega T mais B seno de ômega T. B seno de ômega T. Então, como é que a gente faz isso? Vamos trabalhar na primeira lá. Na segunda. Ó. Então, a gente sabe que G de T é igual a G de seno de ômega T mais φ. Mas o que a gente pode fazer aqui, ó, pessoal? A gente pode aplicar a regra da soma, né? Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A, não é isso? A gente pode aplicar a mesma ideia aqui, ó. G de T igual que G. Vamos aplicar a ideia da soma. Então, ó. Seno de ômega T cosseno de φ. Mais, né? G cosseno, né? De ômega T, né? Seno de φ. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Isso aí. Bom, ainda eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu correlacionar, comparar, ó. Essa equação aqui, ó, 2. Isso aqui é um exercício, né, pessoal, só. Mas eu pedi para o pessoal demonstrar isso e fazer as três e provar que cada equação dava a mesma coisa. E plotar isso no Octave lá. Mas assim, ó, se a gente comparar essa equação aqui, ó, chamar ela de bolinha, com essa equação quadradinha aqui, ó, né, percebam que que o A, ó, esse A aqui, ó, vale o que? G cosseno de φ, ó. G cosseno de φ. E se a gente comparar, né, o B, ó, o que está aqui, ó, perceba que o B, que vale o que? A G seno de φ, ó. Bom, filho, daqui então, a perceba, eu posso escrever G de T, ó. Faz uma massagem nas costas do papai. G de T como fosse A. Isso, bem forte. Aqui em cima. A. Pega assim, ó. Seno de ômega T, né? Ele volta para a primeira lá, né? Mais B. Vira aqui pro meu lado. Aqui. Pode apertar. G é cosseno. Ah, não, troquei aqui, pessoal, só. Uma coisa tava trocado aqui, ó. Toma cuidado isso aqui. Ó. O A, ó. Cosseno de ômega T, ó. Então, o A equivale a G seno φ, ó. G seno φ. G seno φ.
E o B, ó, que é o que está cosseno de ômega t, vale G cosseno φ, ó. Cosseno φ. Então, se eu colocar esse cara aqui, ó, ele vai voltar para a mesma coisa. Ele vai voltar para a mesma coisa, ó. Ele vai dizer que G e T, ó. Então, vai ser A cosseno de ômega t, ó. Porque, ó. Essa aí tá ruim? Cosseno de ômega t vale G seno φ, ó. Calma, filho. Esse cara aqui vale A. Paralelo E esse cara aqui vale B, Dá ó. pra fazer de cabeça se tiver bastante prática. Então, vale bastante. A cosseno de ômega t mais B seno de ômega t, né? Mais B seno de ômega t. Quero sair dessa e voltar lá para a primeira. A gente Deixa eu te pode explicar dizer em um ainda minuto que porque você não tem lucro no trade esportivo. Todos nós temos cerca de 70 mil pensamentos A ao por dia. E no quadrado momento que mais você B ao quadrado. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro e nós estamos aqui mais um dia, galera, para mais um B ao quadrado. perda parcial, a soma das perdas parciais. Como assim, bora? Relações Total de energia que uma elétron pode passar por B ao R1, passar por quadrado R2, passar por aqui. R3, se você somar a energia que ele perdeu em cada uma das... G, né? Vamos lá. Seno de ômega ao Como é que fica, G ao galera? quadrado, Fica assim, seno de ômega, né? 12 volts, todos os resistores Mais, estão ligados a essa bateria de 12 volts, semelhante a uma lâmpada na sua casa. Vamos imaginar que seno sua ao casa seja 127 quadrado, volts. Todas as lâmpadas da sua casa estão né? ligadas a 127 volts em condições normais de instalação elétrica. Por quê? Porque é uma ligação em paralelo, são ligações independentes. Assim, Se queima uma lâmpada da A sala, mais por exemplo, B na ao sua casa, quadrado. se queima a lâmpada da sala da sua casa, a lâmpada da cozinha da sua casa Somar vai essas duas Claro que aqui, não, né? somar Pelo amor de os Deus, não faz sentido, né? Não faz sentido. Somar As esses ligações dois são independentes, lados, não é? Ah, B então, ao quadrado, isso somar os porque, dois Boaro, lados. porque Isso aqui o eu vou total escrever assim, ó. é o mesmo B ao em todos. quadrado, É o mesmo. 1 é igual seno de ao φ ao 2 quadrado, é igual ao 3 e assim por diante. Tá? mais Vamos menor um pouco só. Φ ao Eu quero quadrado, usar esse espaço aqui para fazer as demonstrações, tá? cosseno de Então, o φ ao total quadrado. vai ser igual a quanto, Boaro? Igual ao 1 mais o 2. A ao quadrado mais B ao quadrado Aqui mais. Acabei de falar uma coisa talvez, né? é igual ao É tudo igual, né, galera? Tudo igual. Muito bem, Boaro. Ó, Então, e agora, professor, como é que a gente faz? Aqui é tudo igual. G, Então agora a gente pensa Está assim, em tá, é verdade evidência. também, primeira lei de Ohm, o igual a R vezes I, né, seno Boaro? de Isso, φ então, U é mais igual a R cosseno de vezes φ, I. né? A gente vai, gente. Percebe que seno de φ ao quadrado mais cosseno de quadrado, mais cosseno ao quadrado de φ não é 1, E falar pra pessoal? você que o I, Isso aqui é 1. nada mais é do que o U. Eu posso escrever sobre R. ainda, né? Você concorda comigo? Que Se U é igual a G, R ó, vezes I, o I é U sobre R. é a raiz então de olha só que interessante. A Pessoal, olha só que interessante. Então agora aqui estou fazendo a demonstração. mais tá? B. Só deixa claro, eu estou fazendo agora aqui a demonstração. Esse, Ó, demonstração. esse G aqui, ó, Demonstração. é o Então que é simples, vale Boaro, de entender. a É isso raiz aí que eu de quero A que você ao pense. Beleza? quadrado Ah, é assim, mais é B ao simples. quadrado. Demonstração. E quanto Tá bom, que Boaro, vale o I é soma, não é? a tangente de o φ, né? Eu posso escrever que G seno de φ é igual a G cosseno de φ, né? A gente que sabe que G seno de φ é igual a G cosseno de φ. Né? Eu posso escrever esse cara ainda, ó. Né? Se eu passar, por exemplo, tirar, por exemplo, a tangente, né? Posso dizer que a tangente, ó, é cortar o G com o G aqui, ó. Pode dizer que o φ, na verdade, é o arco tangente, por exemplo, de... Vou deixar o G ali para não vai influenciar, mas como se G seno de φ por G cosseno de φ, ó. Que é isso que eu fiz aqui. Vamos fazer assim, ó. O que é a tangente, ó? Tangente. A tangente seria o quê? Seno por cosseno. Eu posso escrever, então, seno de φ, ó. Melhor, dessa maneira. G seno de φ por G cosseno de φ. Só que G seno de φ é o A, ó. E o G cosseno de φ é o B.
Então, posso escrever ainda que o φ, ó, acho que é melhor dessa maneira, é o arco tangente de A por B, ó. A por B. Esse φ aqui, né? Que é esse ângulo de fase. O que o ângulo de fase vai fazer? Ele vai pegar a minha função e vai deslocar. Ele vai deslocar a minha função. Então, chega-se nessas deduções aqui, ó. Também tem como chegar da expressão 2 à expressão 3 aqui, ó. Da 2 para 3. O que ele vai fazer aqui? Ele vai definir que o φ, na verdade, ó, cosseno de π sobre 2, né, é menos, por exemplo, o cosseno de 90 menos algum ângulo vai dar o seno, por exemplo. Então, cosseno de 60 igual ao seno de 30, né? Isso ele está partindo dessa ideia. E aí ele faz algumas manipulações matemáticas e chega, né, e prova, por exemplo, que a terceira expressão é equivalente à segunda. Né? Mas a partir disso, né, no caso, a gente sabe, por exemplo, que cosseno de 60 é igual ao seno de 30, ou seja, cosseno de π menos 2 é menos, né, essa parte vai dar a função seno. Ele vai definir uma outra variável, por exemplo. Ele vai dizer que esse φ equivale a um θ mais π sobre 2, né? Porque aqui não é mais φ, né? É θ, né? Ele está escrevendo a função no ângulo de fase θ. O φ é o θ mais π sobre 2, ele definiu isso. Então, o g de t vai ser um g, né? Vai colocar o π sobre 2 e vai colocar o φ em função do θ. Então, perceba que vai cortar esse cara com esse cara aqui, vai sobrar o quê? Ômega t mais θ, né? Por quê? Porque a função cosseno de ômega t mais θ, mas como a função cosseno é uma função par, né? É uma função par, então cosseno de ômega t mais θ é igual ao cosseno de ômega t mais θ. Ou seja, o que é uma função par, pessoal? Uma função par é uma função que x de menos t é igual a x de t, ó. Essa é uma função ímpar, por exemplo. Isso aqui é uma função par, ó. Se eu pegar esse cara aqui, e esse cara sempre vai dar o quê? Um número positivo. Agora, uma função ímpar, então, uma função cosseno, ó, cosseno de menos 30 é igual a cosseno de 30, né? Até pode fazer na calculadora isso. Uma função par, por isso que isso aqui é válido um para o outro. E uma função ímpar, ele vai fazer o seguinte, que uma função x de menos t é igual a menos x de t, ó. Por exemplo, uma função ímpar, uma função nesse, uma coisa assim, ó. Uma função ímpar. Então, se eu colocar um menos t aqui, ela vai dar um menos x de t. Se eu colocar um t aqui, ela vai dar um x de t. Essa aqui é uma função ímpar e essa é uma função par. E cosseno é uma função par. Faça cosseno de 30 e cosseno de menos 30 na calculadora. E vocês vão perceber que dá o mesmo valor, né? O mesmo valor. Ô, professor, essa fórmula final ali, que foi feita a resolução, o que aconteceu com o sinal ali, que está antes do parênteses ali do... Esse daqui? Por que pro então, lado isso que eu estou dizendo, ó, que como a função cosseno é uma função par, cosseno de menos 30 é igual a cosseno de 30, porque ela é uma função par, entendeu? Então, eu posso dizer que uma função par é x de menos t igual a x de t. Bate na calculadora e cosseno de menos 30. Bate na calculadora cosseno de 30 é o menos valor. É o que é diferente para a função seno. A função seno já não é par, ela é uma função ímpar. Então, por isso posso dizer, como que uma função cosseno, a gente sabe que é uma função par, eu posso dizer que a função cosseno menos ômega de t mais θ é igual a x, a um g cosseno de ômega t mais θ, né? Positivo. Por quê? Porque ele é uma função par. Não sei se ficou claro, Juliano. É por causa dessa ideia da função par. Não, compreendi agora, professor. Se você colocar no círculo trigonométrico, né?
Perceba, se eu pegar, por exemplo, cosseno, eu sempre estou medindo o ângulo em relação ao eixo X aqui, né? O rebatimento no eixo X. Se eu pegar esse cara aqui, vou pegar esse cara aqui, vai dar sempre o mesmo valor. Vai pegar aqui na função, né? Por exemplo. Ou seja, ele vai dar sempre o mesmo valor. Por quê? Porque é uma função par. Uma função par. Agora, o seno já é o contrário, né? O seno, perceba que eu estou pegando o eixo Y, né? Então, você vai pegar o valor da função aqui e aqui, ó. Né? Então, a função ímpar, por exemplo, um x de menos t para um seno é igual a um x de t, ó. Por exemplo, o seno de 30 é diferente do seno de menos 30. Um vai dar 0,5 e o outro vai dar menos 0,5. Pode fazer na calculadora. Eu tenho calculadora aqui. A calculadora aqui. Ó, faço na calculadora. Seno de 30. 0,5. Seno de menos 30. Menos 0,5. Uma função ímpar. Cosseno de 30. 0,86. Cosseno de menos 30. 0,86, porque é uma função par. Entendeu agora, Juliano? Sim, professor. Eu fiz aqui a prova na calculadora. Eu ia pedir para vocês deduzirem isso aqui como tarefa, mas não vou pedir por causa do tempo muito curto. Agora são 8h34. Pessoal, vamos fazer um intervalozinho aí, porque senão ninguém aguenta aí, né? Todo mundo quer jantar aí. Vamos fazer um intervalo 8h40 agora, e a gente volta às 9, pode ser, pessoal? Positivo, professor, por mim tranquilo. Pode ser. Porque senão o pessoal não aguenta aí. Nossa, tem bastante coisa para mostrar aqui. Nossa. Mas vai dar tempo aqui. O resto eu vou mostrar aqui no MATLAB. Mas eu tenho. Tá compartilhando minha tela aí? Ainda não, professor. Mas eu fiz aqui, depois eu vou falar, né? Por exemplo, mas. Ó, o envelope que os caras falam lá. Esse aqui é um sinal modulado, né? Que eles falam. O que é um sinal modulado? Todo sinal modulado tem um sinal portador e um sinal modulador, vamos dizer assim. Por exemplo, a gente vê muito isso, por exemplo, em defeitos lá de rolamento, por exemplo. Você tem um impacto do rolamento, que é um sinal modulador, que vai impactar no meu sinal portador. Né? Então, o que é um sinal modulador? É um sinal que a amplitude, né, do sinal ele está variando com a frequência. É isso, então eu vou escrever aqui, ó, o I total nada mais é do que o I1 mais o I2 mais o I3. Você consegue perceber que esse total é a soma das parciais aqui, né, professor? Exatamente. Tá, só que você me falou, claro, que I é U sobre R. Então eu vou no lugar do I total, eu vou escrever o U total sobre o R equivalente em paralelo. Essa história aqui, galera, ó. Eu estou substituindo os 3 por apenas 1. Estou substituindo os 3 por apenas 1. Essa é a ideia. Tudo bem, Boarô? Tudo bem, vamos lá, vamos pra cima. Gente, eu vou ganhar espaço aqui já, senão eu vou tampar, né? Ó, então isso vai ficar igual a quanto, Boarô? Ó, isso vai ser igual a... Vocês estão me escutando, tá, mas pessoal? É o I1. É o U1. Então esse é um sinal modulado. Esse aqui é um sinal modulado na amplitude. Vai Primeiro que a então, amplitude fica variando. Então vamos lá, Boarô. É o U1 por R1, isso, mais varia o I2. O I2 vai ser igual ao U2 por R2. Ok. Então, professor, tá aparecendo só a tela do MATLAB, é isso mesmo? Por R2. Era para aparecer, na realidade, toda a tela. O 3. Era para aparecer um gráfico, na realidade. Ganhamos uma questão, galera. Ganhamos uma questão já entendemos. Já. Por quê? Porque o U não é o mesmo para todos? Se o U é o mesmo para todos, então eu vou colocar em evidência. Cara, eu acho esse WebEx muito ruim, sabia? What happens when you ignite jet fuel? Ele começa a dar pau, cara. Também acho muito ruim esse WebEx, professor. Eu preferia até o Zoom. Eu também acho, cara. Estão vendo o gráfico aí ou não? Agora sim, apareceu. Tá vendo, por exemplo, aqui que esse aqui é um sinal modulado. Todo sinal modulado tem um sinal chamado portador e um sinal modulado. Modulador, vamos dizer assim. Então, o sinal modulador modula o sinal portador. Então, consegue maximizar essa tela aí, professor? Tá bem compacto. Conseguir, eu consigo, só que ele fica
Isso aqui, então, esse aqui, tem sinal modulado na frequência e sinal modulado na amplitude, por exemplo. Então, geralmente a gente vê isso, por exemplo, em rolamentos, por exemplo, você tem problema de impacto, né, de defeitos lá, geralmente dá um impacto. Então, o impacto é um sinal modulador e o rolamento é um sinal portador. Então, o que acontece? Esses impactos vai modular, por exemplo, o meu sinal. Então, se a gente olhar no tempo, a gente vai usar esse carro. Vai ver uma amplitude variando, por exemplo. E frequências muito longas, em frequências muito distantes isso aí. Sei lá, em 2.000, 3.000 Hz. Então, o que o pessoal faz na prática, né? Só para explicar assim. Esse é um sinal modulado, né? Que a amplitude está variando com a frequência. Esse é um sinal modulado, por exemplo, com a amplitude, né? E esse aqui, por exemplo, seria um sinal modulado na frequência, ó. Isso aqui já é um sinal modulado na frequência. A frequência está variando, tá vendo? E daí varia a amplitude por causa da frequência. Isso é um sinal modulado na frequência. Mas acontece mais o sinal modulado na amplitude. É muito difícil, na verdade, às vezes, distinguir um do outro. Algumas vezes. E aí, o que o pessoal faz, por exemplo, a técnica mais quando a gente vai falar, por exemplo, defeito de rolamento, por exemplo, impacto, essas coisas, o que o pessoal faz lá? Ele faz uma técnica do envelope. O que ele faz lá, por exemplo? Ele aplica, por exemplo, ó, ele vai modular o meu sinal. Então, eu tenho o sinal modulado aqui, ó. E ele vai modular no sinal, ele vai pegar só esse cara, ele só vai pegar esse contorno aqui, ó. O recurso matemático que pega esse contorno é chamado transformado de Hilbert. Então, ele pega o meu sinal modulado, na prática, ele fala assim, pega esse sinal modulado, onde isso aqui está em frequências muito grandes, né, muito para frente, ele vai lá e aplica um filtro passa-banda, ou seja, ele vai permitir passar uma banda de frequência naquelas frequências. Ele vai lá e aplica uma transformada de Hilbert. Ele vai dar essa parte em azul aqui, ó. Ele vai dar o que? Meu sinal modulado. Ele modulou meu sinal aqui, ó. Né? Eu fiz essa técnica de envelope que eles falam. O que eu vou lá? Eu vou pegar esse contorno, eu vou pegar esse contorno em azul, e eu vou lá e ainda aplico uma transformada de Fourier. Que eu saio, aqui está no tempo. Eu saio do tempo e vou para a frequência. Daí esse cara que está numa frequência muito longa lá para frente, ele vai de uma frequência bem mais para frente. Então, sinais que são muito longe, de frequências muito distantes, você aplica o envelope e você vê em frequências mais curtas aqui. Mas o recurso matemático que faz isso, por exemplo, é a chamada transformada de Hilbert. Aqui já tem essa função aqui, ó, Hilbert. Por exemplo, aqui é uma transformada de Fourier, por exemplo. Então, a transformada de Fourier, ó, se a gente for pegar, por exemplo, eu tenho um sinal harmônico, por exemplo. Sei que a frequência que está excitando é 77 Hz. Se eu aplico a transformada de Fourier, ele vai sair do tempo e vai levar para a frequência, e eu vou conseguir ver esse sinal, por exemplo, em 77 Hz, com espectro lá, com um pico em 77 Hz. Né? Se a gente colocar o marcador, ó, 70 aí. É que aqui, por causa que eu peguei meio fora aqui. Mas ele vai dar em 77, bem certo. Vou colocar mais para baixo. O senhor quer que ele fique bem? Gente, pode ser. Alô, linda, tem um senhor chegando à recepção. Colocar mais para baixo. Tá, então varre e paga o médico dele. Tá pegando ali, mas é que tá meio torto onde tá pegando o gráfico aqui. Mas ele daria o pico em 77 Hz aqui também. Daria o pico em 77 Hz. Não tá pegando bem. Tá pegando meu fone aqui. Mas sabemos que o senhor costuma pensar fora da estética comum. Eu também fico palavras grandes.
ele está pegando a outra, ele está fazendo uma agulha, né? Mas perceba que o 77 daria bem 77 Hz, né? O pico. Aqui que não sei por que ficou 78. Depois tem que verificar a programação, mas ele daria o pico em 77 quando se aplica a transformada de Fourier. Então você sai da frequência e vai para o tempo através da frequência de Fourier e através de umas técnicas de frequência de amostragem aqui, ó. Né? Então a gente controla esses valores aqui. E essa função FFT, né? É uma função matemática que faz sair do número do tempo para a frequência. Então, nesse trabalho que eu passei para vocês aqui, ó, esse material tem todos esses sinais aqui, todas essas técnicas para vocês lerem, para fazer o trabalho aqui. Vocês fazerem o trabalho. Mas eu vou voltar um pouco nisso na aula ali. Pessoal, vamos fazer um intervalo, então a gente volta ali umas 9 horas, pode ser? Combinado, professor. Combinado, então. E como valorizamos sua opinião, mas não podemos falar com você pessoalmente, vamos tentar responder algumas questões neste vídeo. Como é que parar em horários mais precisos? Então vamos tocar no ponto que é um pouco mais legal e funciona melhor. Vamos juntar o útil ao agradável. Útil e agradável. As novas mudanças mudam minha aposentadoria. Não dá para trabalhar com